de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Janinho Lisboa. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Para Gostar de Ler, volume 4. Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. 5ª edição. Editora Ática, patrocinado em memória do Dr. Otávio Pereira Lopes. Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Lido por Drauzio de Oliveira em agosto de 1991. Rubem Braga. Como comecei a escrever. Já contei em uma crônica a primeira vez que vi meu nome em letra de forma. Foi no jornalzinho O Itapemirim, órgão oficial do Prêmio Domingos Martins, dos alunos do Colégio Pedro Palácios de Cachoeiro de Itapemirim. O professor de português passara uma composição, A Lágrima, e meu trabalho foi julgado tão bom que mereceu a honra de ser publicado. Eu ainda estava no curso secundário quando um de meus irmãos mais velhos, Armando, fundou em Cachoeiro um jornal que existe até hoje, o Correio do Sul. Convidado a escrever alguma coisa, o que também aconteceu com meu irmão Newton, que fazia principalmente poemas. Eu escrevia artigos e crônicas sobre assuntos os mais variados. No verão, mandava da praia de Marataízes uma crônica regular, chamada Correio Maratimba. Quando fui para o Rio, na verdade para Niterói, por volta dos 15 anos, mandava correspondência para o Correio. Continuei a fazer o mesmo em 1931, quando mudei para Belo Horizonte. A essa altura, meu irmão Newton trabalhava na redação do Diário da Tarde, de Minas. Em começo de 1932, ele deixou o emprego e voltou para Cachoeiro. Herdei seu lugar no jornal. Passei então a escrever diária e efetivamente e fui aprendendo a redigir com os profissionais como Otávio Xavier Ferreira e Hilton Prates. Quando terminei meu curso de Direito, resolvi continuar trabalhando em jornal. Fazia crônicas, reportagens e serviços de redação. Ainda em 1932, tive uma experiência bastante séria. Fui fazer reportagem na frente de guerra da Mantiqueira, missão aventurosa porque a direção de meu jornal era favorável à Revolução Constitucionalista dos Paulistas e eu estava na frente getulista. Acabei preso e mandado de volta. A essa altura, eu já era um profissional de imprensa e nunca mais deixei de ser. Carlos Drummond de Andrade. Como comecei a escrever. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana, aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia ensopada, uns 7 dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. Papai era assinante da Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras ao redor das figuras, e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha a noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar.
Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha de escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que ia adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Daí por diante, as experiências foram se acumulando sem que eu percebesse que estava descobrindo a literatura. Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estava germinando. Meu irmão, estudante na capital, mandava-me revistas e livros e habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive a sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café sentado, pois tomava-se café sentado nos bares e podia conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado, eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia e meus colegas criticavam. Eles também sacavam seus escritos e eu tomava parte nos comentários. Tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. Fernando Sabino. Como comecei a escrever. Quando eu tinha 10 anos, ao narrar a um amigo uma história que havia lido, inventei para ela um fim diferente que me parecia muito melhor. Resolvi então escrever as minhas próprias histórias. Durante meu curso de ginásio, fui estimulado pelo fato de ser sempre dos melhores em português e dos piores em matemática, o que para mim significava que eu tinha jeito para escritor. Naquela época, os programas de rádio faziam tanto sucesso quanto os de televisão hoje em dia, e uma revista semanal do Rio especializada em rádio mantinha um concurso permanente de crônicas sob o título O que Pensam os Rádio Ouvintes. Eu tinha 12, 13 anos e não pensava grande coisa, mas minha irmã Berenice me animava a concorrer, passando a máquina as minhas crônicas e mandando-as para o concurso. Mandava várias por semana, e era natural que volta e meia uma fosse premiada. Passei a escrever contos policiais influenciado pelas minhas leituras do gênero. Meu autor predileto era Edgar Wallace. Pouco depois, passara a viver sob a influência do livro mais sensacional que eu já li na minha vida, que foi o Winnetou, de Karl May, cujas aventuras procurava imitar nos meus escritos. A partir dos 14 anos, comecei a escrever histórias mais sérias, com pretensão literária. Muito me ajudou nesse início de carreira ter aprendido datilografia na velha máquina Remington do escritório de meu pai. E a mania que passei a ter de estudar gramática e conhecer bem a língua me foi bastante útil. Mas nada se pode comparar à ajuda que recebi nesta primeira fase dos escritores de minha terra, Guilhermino César, João Etienne Filho e Murilo Rubião, e um pouco mais tarde de Marques Rabelo e Mário de Andrade. Por ocasião da publicação do meu primeiro livro aos 18 anos. De tudo, o mais precioso à minha formação, todavia, talvez tenha sido a amizade que me ligou desde então e pela vida fora a Hélio Peregrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos, tendo como inspiração comum o culto à literatura. Paulo Mendes Campos. Como comecei a escrever. No primeiro ano de ginásio, num colégio que foi quartel-colonial perto de Cachoeira do Campo e Ouro Preto, comecei a escrever e comecei aos 12 anos de idade por um capítulo das minhas memórias. No ano anterior, eu havia fugido de casa com 2 amigos buscando as aventuras de Mato Grosso. A fuga durou 24 horas e foi relatada num caderno, ao qual dei o título de Fugindo de Casa. Pouco depois, tomei conhecimento dos versos de Mário de Andrade sobre Belo Horizonte e também escrevi o meu poema futurista com o mesmo tema. Em seguida, influenciado pelo Winnetou de Karl May, criei o herói chamado Motano, um índio dos Estados Unidos. Foram minhas 3 primeiras obras. Perdi o poema, tenho ainda as outras 2. Terminado o ginasial, passei a inventar contos mais ou menos humorísticos e uns poemetos mais ou menos dramáticos. Conheci então Etienne Filho, um pouco mais velho, Otto Lara Rezende, Hélio Peregrino e Fernando Sabino. Através do primeiro, publiquei num jornal meus 2 primeiros artigos, um sobre poesia, outro sobre Raul de Leone. Continuei a fabricar artigos em Belo Horizonte e em seguida no Rio, para onde me mudei. A imprensa me pegou pelo pé e me sobrava pouco tempo para ajeitar os meus poeminhas. Por fim, num belo dia, me casei e os editores poetas Geiris Campos e Tiago de Melo apareceram na minha festa improvisada com os primeiros exemplares do meu primeiro livro, A Palavra Escrita. Eu já tinha 29 anos de idade e 17 anos descrevi em ações. Utilidades. O telefone, Rubem Braga. Da utilidade dos animais, Carlos Drummond de Andrade. Condôminos, Fernando Sabino.
Automóvel, Sociedade Anônima, Paulo Mendes Campos. O telefone. Honrado senhor diretor da companhia telefônica, quem vos escreve é um desses desagradáveis sujeitos chamados assinantes, e do tipo mais baixo, dos que atingiram essa qualidade depois de uma longa espera na fila. Não venho, senhor, reclamar nenhum direito. Li o vosso regulamento e sei que não tenho direito a coisa alguma, a não ser a pagar a conta. Esse regulamento, impresso na página 1 da vossa interessante lista, que é meu livro de cabeceira, é mesmo uma leitura que recomendo a todas as almas cristãs que tenham, entretanto, alguma propensão para o orgulho ou soberba. Ele nos ensina a ser humildes. Ele nos mostra o quanto nós, assinantes, somos desprezíveis e fracos. Acontece, por exemplo, senhor, que outro dia um velho amigo deu-me a honra e o extraordinário prazer de me fazer uma visita. Tomamos uma modesta cerveja e falamos de coisas antigas. Mulheres que brilharam outrora, madrugadas d'antanho, flores de outras primaveras. E a conversa quente e cordial, ainda que algo melancólica, tal só em ser as parolas vadias de cumpinchas velhos, quando o telefone tocou. Atendi. Era alguém que queria falar ao meu amigo. Um assinante mais leviano teria chamado o amigo para falar. Sou, entretanto, um severo respeitador do regulamento, em vista do que comuniquei ao meu amigo que alguém lhe queria falar, o que, infelizmente, eu não podia permitir. Estava, entretanto, disposto a tomar e transmitir qualquer recado. Irritou-se o amigo, mas fiquei inflexível, mostrando-lhe o artigo 2 do regulamento, segundo o qual o aparelho instalado em minha casa só pode ser usado pelo assinante, pessoas de sua família, seus representantes ou empregados. Devo dizer que perdi o amigo, mas salvei o respeito ao regulamento. Duralex, sed lex. Eu sou assim. Sei também, artigo 4, que se minha casa pegar fogo, terei de vos pagar o valor do aparelho, mesmo que esse incêndio, artigo 9, for motivado por algum circuito organizado pelo empregado da companhia com material da companhia. Sei, finalmente, artigo 11, que se exausto de telefonar do botequim da esquina a essa distinta companhia para dizer que meu aparelho não funciona, eu vos chamar e vos disser com lealdade, com as únicas expressões adequadas, o meu pensamento, ficarei eternamente sem telefone, pois o uso de linguagem obscena constituirá motivo suficiente para a companhia desligar e retirar o aparelho. Enfim, senhor, eu sei tudo, que não tenho direito a nada, que não valho nada, não sou nada. Há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Isso me trouxe, é certo, um certo sossego ao lar. Porém, amo, senhor, a voz humana. Sou uma dessas criaturas tristes e sonhadoras que passa a vida esperando que, de repente, a Rita Hayworth me telefone para dizer que o Ali Khan morreu e ela está ansiosa para gastar com o velho Braga o dinheiro de sua herança, pois me acha muito simpático e insinuante, e confessa que em Paris muitas vezes se escondeu em uma loja defronte do meu hotel só para me ver sair. Confesso que não acho tal coisa improvável. O Ali Khan ainda é moço, e Rita não tem o meu número. Mas é sempre doloroso pensar que se tal coisa acontecesse, eu jamais saberia, porque meu aparelho não funciona. Pensai nisso, senhor. Pensai em todo o potencial tremendo de perspectivas azuis que morre diante de um telefone que dá sempre sinal de ocupado, quen, 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 quando na verdade está quedo e mudo na minha modesta sala de jantar. Falar nisso, vou comer. São horas. Vou comer contemplando tristemente o aparelho silencioso, essa esfinge de matéria plástica. É, na verdade, algo que supera o rádio e a televisão, pois transmite não sons nem imagens, mas sonhos errantes no ar. Mas batem à porta. Levanto o escuro garfo do magro bife e abro. Céus! É um empregado da companhia? Estremeço de emoção, mas ele me estende um papel. É apenas o cobrador. Volto ao bife, curvo a cabeça, mastigo devagar, como se estivesse mastigando meus pensamentos, a longa tristeza de minha humilde vida, as decepções e remorsos. O telefone continuará mudo. Não importa. Ao menos é certo, senhor, que não vos esquecestes de mim. Rio, março de 1951. Da utilidade dos animais. 3º dia de aula. A professora é um amor. Na sala, estampas coloridas mostram animais de todos os feitios. É preciso querer bem a eles, diz a professora com um sorriso que envolve toda a fauna, protegendo-a. Eles têm direito à vida como nós, e além disso são muito úteis. Quem não sabe que o cachorro é o maior amigo da gente? Cachorro faz muita falta. Mas não é só ele, não. A galinha, o peixe, a vaca, todos ajudam. Aquele cabeludo ali, professora, também ajuda? Aquele?
É o iaque, um boi da Ásia Central. Aquele serve de montaria e de burro de carga. Do pelo se fazem perucas bacaninhas, e a carne dizem que é gostosa. Mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? Primeiro serve para uma coisa, depois para outra. Vamos adiante. Este é o texugo. Se vocês quiserem pintar a parede do quarto, escolham um pincel de texugo. Parece que é ótimo. Ele faz pincel, professora? Quem? O texugo? Não, só fornece o pelo. Para pincel de barba também, que o Arthurzinho vai usar quando crescer. Arthurzinho objetou que pretende usar barbeador elétrico. Além do mais, não gostaria de pelar o texugo, uma vez que devemos gostar dele, mas a professora já explicava a utilidade do canguru. Bolsas, malas, maletas, tudo isso o couro do canguru dá pra gente. Não falando na carne, canguru é utilíssimo. Vivo, professora? A vicunha que vocês estão vendo aí produz é maneira de dizer. Ela fornece, ou por outra, com o pelo dela nós preparamos ponchos, mantas, cobertores, etc. Depois a gente come a vicunha, né, professora? Daniel, não é preciso comer todos os animais. Basta retirar a lã da vicunha, que torna a crescer. E a gente torna a cortar. Ela não tem sossego, tadinha. Vejam agora como a zebra é camarada. Trabalha no circo e seu couro listrado serve para forro de cadeira, de almofada e para tapete. Também se aproveita a carne, sabem? A carne também é listrada? Pergunta que desencadeia riso geral. Não riam da Betty. Ela é uma garota que quer saber direito as coisas. Querida, eu nunca vi carne de zebra no açougue, mas posso garantir que não é listrada. Se fosse, não deixaria de ser comestível por causa disso. Ah, o pinguim. Esses vocês já conhecem da praia do Leblon, onde costuma aparecer trazido pela correnteza. Pensam que só serve para brincar? Estão enganados. Vocês devem respeitar o bichinho. O excremento, não sabem o que é? O cocô do pinguim é um adubo maravilhoso. Guano, rico em nitrato. O óleo feito com a gordura do pinguim, a senhora diz que a gente deve respeitar. Claro, mas o óleo é bom. Do javali, professora, duvido que a gente lucre alguma coisa. Pois lucra. O pelo da escova é de ótima qualidade. E o castor? Quando voltar a moda do chapéu para homens, o castor vai prestar muito serviço. Aliás, já presta com a pele usada para agasalhos. É o que se pode chamar um bom exemplo. Dos chifres do rinoceronte, você pode encomendar um vaso raro para o living de sua casa. Do couro da girafa, Luiz Gabriel pode tirar um escudo de verdade, deixando os pelos da cauda para Teresa fazer um bracelete genial. A tartaruga marinha, meu Deus, é de uma utilidade que vocês não calculam. Comem-se os ovos e toma-se a sopa. Uma delícia. O casco serve para fabricar pentes, cigarreiras, tanta coisa. O biguá é engraçado. Engraçado como? Apanha peixe pra gente. Apanha e entrega, professora. Não é bem assim. Você bota um anel no pescoço dele e o biguá pega o peixe, mas não pode engolir. Então você tira o peixe da goela do biguá. Bobo que ele é. Não, é útil. Ai de nós se não fossem os animais que nos ajudam de todas as maneiras. Por isso que eu digo, devemos amar os animais e não maltratá-los de jeito nenhum. Entendeu, Ricardo? Entendi. A gente deve amar, respeitar, pelar e comer os animais e aproveitar bem o pelo, o couro e os ossos. Condôminos. A porta estava aberta. Foi só eu surgir e arriscar uma espiada para a sala. O dono da casa saltou da mesa para receber-me. Vamos entrar, vamos entrar. Estávamos à espera do senhor para começarmos a reunião. O senhor não é o 301? Não, eu não era o 301. Meu amigo que morava no 301 tivera de fazer repentinamente uma viagem, pedira-me que o representasse. O homem estendeu-me a mão, num gesto decidido. Pois então, muito prazer. Disse que se chamava Milanês e recebeu com um sorriso a milanesa minha escusa pelo atraso. Desconfiei desde logo que fosse meio surdo. Só mais tarde vim a descobrir que seu ar, de quem já entendeu tudo antes que a gente fale, não era surdez, era burrice mesmo. Conduziu-me ao interior do apartamento, onde várias pessoas, umas 11 ou 12, já estavam reunidas ao redor da mesa. À minha entrada, todos levantaram a cabeça, como galinhas, junto ao bebedouro. O apartamento era luxuosamente mobiliado, atapetado, aveludado, florido e enfeitado, desta exuberância de mau gosto a que se convencionou chamar de decoração. O milanês fez as apresentações. Aqui é o Dr. Matoso, do 302.
Quando precisar de um médico, ali o capitão Barata, do 304, representante das gloriosas Forças Armadas. Dona Georgina e Dona Mirtes, irmãs, não se sabe qual mais gentil, moram no 102. Aquele é o Dr. Lupicino, do 201, nosso futuro síndico. Suas palavras eram recebidas com risadinhas chocas, a indicar que vinha repetindo as mesmas graças a cada um que chegava. Cumprimentei o médico, um sujeito com cara mesmo de matoso. O capitão, com seu bigodinho ainda de tenente. As duas velhas de preto, não se sabia qual mais feia. O futuro síndico, os demais. O dono da casa recolheu a barriga e as ideias, sentando-se impertigado à cabeceira. Busquei o único lugar vago do outro lado e acomodei-me. A mulher do milanês passou-me um copo de refresco de maracujá. Só então percebi que todos bebericavam refresco em pequenos goles. Aquilo parecia fazer parte do ritual. Convinha imitá-los. Um dos presentes, solene, papel na mão, aguardava que se restabelecesse a ordem para prosseguir. Desculpem a interrupção, gaguejei. Podem continuar. Não havíamos começado ainda, escusou-se o milanês todo simpaticão. Estávamos apenas trocando ideias. Se o senhor quiser, recomeçamos tudo, emendou a milanesa mais prática. Ali o nosso Jorge, do 203, dizia que precisávamos... perdão, quem dizia era o Dr. Lupicino. E o nosso Jorge, do 203, um rapaz roliço como uma salsicha de óculos, passou para a extrema. A esta altura interveio o capitão, chutando em gol. Pode prosseguir a leitura. Alguém a meu lado explicou. O Dr. Lupicino fez um esboço de regulamento. O senhor sabe, um regulamento sempre é necessário. O Dr. Lupicino pigarreou e leu em voz alta. Quinto, é vedado aos moradores... espere, voltou-se para mim. O senhor quer que eu leia os 4 primeiros? Não é preciso, interveio o milanês. Os 4 primeiros servem apenas para introduzir o quinto. Vamos lá. Quinto, é vedado aos moradores guardar nos apartamentos explosivos de qualquer espécie. O capitão se inclinou interessado. É isso que eu dizia. Este artigo não dá certo. Suponhamos que eu, como oficial do exército, traga um dia para casa uma dinamite. O senhor vai ter dinamites em casa, capitão? Espantou-se uma das velhas, a dona Mirtes. Não, não vou ter, mas posso um dia cismar de trazer. Um perigo, capitão. Meu Deus, as crianças... E uma senhora gorda na ponta da mesa levou a mão à peitaria. Pois é o que eu digo. Um perigo, tornou o capitão. Devíamos proibir. Pois então. Ninguém entendia o que o capitão queria dizer. Ele voltou à carga. Imagine se um dia a dinamite explode e mata todo mundo. Não, é preciso deixar bem claro no regulamento. Não é vedado ter em casa explosivos de qualquer espécie. Não é vedado? Quer dizer que pode ter? Desafiou o autor do regulamento, já meio irritado. Quero dizer que não pode ter explosivos, respondeu o capitão quase a explodir. O capitão não sabia o que queria dizer a palavra vedado. E dali não passariam nunca se o Jorge, do 203, não tivesse levantado a lebre. Vedado é proibido, capitão. Vedado explosivo. Proibido explosivo. Vedado proibido? Confundia-se, mas não dava o braço a torcer. Eu sei, mas acho que devíamos deixar mais claro que é proibido. Isso de explosivo é perigoso. Vedado só é pouco. Se vamos proibir, é preciso a palavra não, para dar mais ênfase, compreenderam? Não é vedado. Continue, ordenou o milanês. O capitão, vedado pela própria ignorância, calou o bico. O Dr. Lupicino continuou a leitura e em pouco já ninguém estava prestando atenção. Todos concordavam com a cabeça ao fim de cada artigo, quando o homem corria os olhos pela sala para recolher a aprovação. O milanês, a certa altura, sugeriu que interrompessem o regulamento em favor da eleição do síndico. Já se fazia tarde e dali haveria de sair um síndico naquela noite. A milanesa se aproveitou para ir lá dentro buscar mais refresco. Sugiro que aclamemos o nome do Dr. Lupicino a síndico, disse uma das velhas, desta vez a dona Georgina. Todos aprovaram, menos o milanês, que pelo jeito queria ser síndico também. Estamos numa democracia, falou tentando o engraçadinho. E sem desfazer os méritos ali do nosso preclaro Dr. Lupicino, acho que devemos lançar mão da mais importante das instituições democráticas, o voto secreto. Não precisa ser secreto, sorriu Lupicino, certo da vitória. Somos poucos, todos conhecidos, quase uma família. Que acha o 301? Perguntou-me o milanês, tentando conquistar o meu voto. Eu, porém, incorruptível, votaria no Lupicino.
a menos que a dona da casa, até o momento da eleição, se lembrasse de servir-me alguma coisa além de refresco de maracujá. Disse-lhe que preferia não intervir, já que apenas representava um dos proprietários. O senhor não é condômino? Estranhou a bem nutrida senhora da ponta da mesa. Então, quem é que está em cima de mim? Eu sou o 202. Expliquei-lhe que não era condômino. Esta palavra era uma das razões pelas quais até então não tivera coragem de comprar um apartamento. Estou representando o 301. Em cima da senhora deve estar ali o Dr. Matoso, que, se ouvir bem, é 302. O Dr. Matoso sorriu amável, concordando. Faço muito barulho, minha senhora? Absolutamente, protestou ela, levando de novo a mão ao peito. Mal ouço o senhor à noite descalçando os sapatos e botando os chinelos. A senhora é 202? Perguntou uma das velhas, novamente a dona Mirtes. Pois então seu ralo deve estar entupido. Está pingando água no banheiro da gente. A outra velha confirmou silenciosamente com a cabeça a acusação terrível. Enquanto isso, o milanês providenciava a votação. Cortou lenta e caprichosamente uma folha de papel em 12 pedaços e distribuiu-os a cada um de nós. E a urna? Onde está a urna? A urna seria um horrendo vaso de alabastro. Nos solenizamos ao redor da mesa, exercendo o sagrado direito de voto. Procedeu-se a apuração e o vencedor foi mesmo o Dr. Lupicino, do 201, por esmagadora maioria. O milanês ganhou apenas um voto, o seu próprio, naturalmente. E a milanesa? Eu também, 301, ganhei um voto, mas não foi dela. Desconfio que foi da senhora do 202, a do ralo entupido, que me proporcionava olhares à socapa. Felicitei o novo síndico, excusei-me e caí fora. Ameaçavam retornar ao regulamento e o capitão dizia: por áreas comuns, entenda-se, escada, corredores, vestíbulo, entrada de serviço, garagem. E o elevador, que é próprio, mas também não deixa de ser comum. À saída, notei de passagem que o edifício não tinha elevador. Automóvel, Sociedade Anônima. Se você quiser, compre um carro. É um conforto admirável, mas não o faça sem conhecimento de causa a fim de evitar desilusões futuras. Saiba que está praticando um gesto essencialmente econômico, não para a sua economia, mas para a economia coletiva. Isso quer dizer que, do ponto de vista comunitário, o automóvel que você adquire não é um ponto de chegada, uma conquista final em sua vida, mas, pelo contrário, um ponto de partida para os outros. Desde que o compre, o carro passa a interessar aos outros, muito mais que a você mesmo. Com o carro, você está ampliando seriamente a economia de milhares de pessoas. É uma espécie de indústria às avessas, na qual você monta um engenho não para obter lucros, mas para distribuir seu dinheiro para toda a classe de pessoas. Industriais europeus, bilhardários do Texas, empresários brasileiros, comerciantes, operários especializados, proletários, vagabundos, etc. Já na compra do carro, você contribui para uma infinidade de setores produtivos que podemos encolher ao máximo nos seguintes itens: a indústria automobilística propriamente dita, localizada no Brasil, mas sem qualquer inibição no que toca à remessa de lucros para o exterior. Os vendedores de automóveis, a siderurgia, a petroquímica, as fábricas de pneus e as de artefatos de borracha, as fábricas de plásticos, couros, tintas, etc., as fábricas de rolamentos e outras autopeças, as fábricas de relógios, rádios, etc., as indústrias de petróleo e muitos de seus derivados, as refinarias, os distribuidores de gasolina, as oficinas mecânicas, as lojas distribuidoras de autopeças, o Estado, através do tributo. Você já pode ir vendo a gravidade do seu gesto. Ao comprar um carro, você entrou na órbita de toda essa gente. Até ontem, você estava fora do alcance deles. Hoje, seu transporte passou a ser, do ponto de vista econômico, simplesmente transcendental. Você é um homem economicamente importante para os outros. Seu automóvel é, de fato, uma sociedade anônima da qual todos lucram, menos você. Mas não fica nisso. Você estará ainda girando numa constelação menor, miúda, mas nada desprezível, a dos recauchadores, eletricistas, garagistas, lavadores, olheiros, guardas de trânsito, mecânicos de esquina. Você pode ainda querer um motorista ou participar de alguma das várias modalidades de seguros para automóveis. Em outros termos, você continua entrando pelo cano. No fim deste, há ainda uma outra classe, a dos ladrões, seja organizada em sindicatos, seja a espécie de franco-puxadores. As perspectivas de suas relações com os diversos setores supracitados são as seguintes. Você pode ter sorte com o carro adquirido, mas pode também ter azar. As oficinas mecânicas, boas ou más, sempre lhe arrancarão um máximo de tutu com um mínimo de esforço.
As fábricas de autopeças exploram os vendedores apelam para você. Nos postos de gasolina, a lubrificação do seu carro pode ser mal feita, o óleo pode não ser trocado e na própria gasolina você pode ser lesado. Uma oficina pode também causar a seu motor um dano irremediável ou trocar uma peça boa por uma peça ruim. O enxotador pode dizer-lhe que seus pneus não prestam mais a fim de vender-lhe pneus novos e recauchutar os velhos para vendê-los a terceiros. O garagista e o mecânico poderão, de vez em quando, dar uma voltinha no seu carro, estando você de sorte se a batida que lhe der for de pouca monta. O mecânico de esquina, muitas vezes indispensável, é juízo certo. O lavador jamais cumpre o trato de fazer o trabalho todos os dias. O guardador, se não for muito bem gorjeteado, reserva para você as piores vagas e manobra com seu carro como se fosse um tanque de guerra. Se você tem motorista, considere-se não o proprietário, mas o sócio de um automóvel. São os motoristas os melhores filhos, sobrinhos, netos, pais, tios e primos do Brasil, estando a todo momento precisando de visitar esses parentes enfermos. O guarda de trânsito, se é honesto, capricha na multa. Caso contrário, capricha na facada. As companhias de seguro são ficções. No momento em que você bateu ou foi batido por um motorista que tenha seguro contra terceiros, há de aprender dolorosamente que o valor dos contratos dessa natureza é muito relativo. Uma choudra, para dizer tudo. Restam ainda os ladrões ou os outros ladrões. Arrombam-lhe o carro, carregam pneus sobressalentes, espelhos, ferramentas, calotas, aros, rádio, antena, objetos no porta-luva e, pior que tudo, os documentos. Às vezes levam o carro todo. A polícia lhe dirá que não dispõe de meios para prender o ladrão. Como proprietário de automóvel, você ainda terá relações com outras pessoas. Com o serviço de trânsito, que poderá, entre outras picardias, esvaziar seus pneus. Com os colegas motoristas que preferem bater no seu paralama a dar uma marcha ré no meio metro. Com pedestres e ciclistas imprudentes. Com as crianças diabólicas que riscam a sua pintura, sobretudo quando o carro está novinho em folha. Com os sujeitos que só dirigem de farol alto. Com os barbeiros de qualidades diversas, alguns mortais. Com a juventude transviada, com parentes e amigos que o consideram um sujeito excelente ou ordinário, conforme sua subserviência às necessidades deles. Poderia escrever páginas e páginas sobre o automóvel que você comprou ou vai comprar, mas fico por aqui. Tenho de tomar um táxi e ir à oficina para ouvir do mecânico que o meu carro ainda não está pronto. De qualquer forma, não desanime com minha crônica. Paga a pena ter carro, pois ser pedestre, embora mais tranquilo e mais barato, é ainda mais chato. A não ser que você tenha chegado com Pascal à suprema descoberta, a de que todos os males do homem se devem ao fato de ele não ficar quietinho no quarto. Estilos. Glória, Carlos Drummond de Andrade. Eloquência singular, Fernando Sabino. Os diferentes estilos, Paulo Mendes Campos. Carta ao prefeito, Rubem Braga. Glória. Meu filho é artista de televisão. Contando, o senhor não acredita. Eu mesmo às vezes penso que é ilusão. Com 8 anos, imagine. Estava brincando na pracinha lá da vila quando passaram uns homens e olharam muito para ele. Meu filho, não é para me gabar, mas é uma lindeza de menino Jesus. Aí um dos homens falou assim para ele: quer fazer um teste ao garoto? O que é teste? Ele respondeu. Aí o homem explicou, não sei bem qual é a explicação. Levaram ele para um edifício na cidade, tiraram um bocado de retratos dele, depois falaram assim: você foi aprovado. Aí ele se espantou. Mas eu não fiz exame? Que troço é esse? Não é nada de exame não, eles responderam. Você foi aprovado para fazer um comercial, tá bem? Ele neca de saber o que é um comercial, nem eu. Mas agora eu fiquei sabendo. É uma coisa à toa. A gente nem precisa falar. Fica só fazendo uma coisa, comendo doce de leite, devagarinho, com uma carinha alegre. Quando acaba, passa a língua nos beiços. Assim, olhe e pisca o olho. Ele é tão engraçado. Antes de acabar de comer, ele já estava fazendo isso. Um negócio. Aí mandaram ele de volta para casa. Não, antes falaram assim para ele: manda seu pai aqui na agência receber o cachê. Ele ficou espantado. Falou assim: que troço é esse? Eles responderam: é tutu. Aí ele baixou a cabeça e respondeu baixinho: eu não tenho pai. E mãe, você tem? Ele respondeu que mãe ele tinha e levantou a cabeça. Então manda ela aqui. Mas o garoto é esperto, deu uma de sabido. Eu mesmo não posso receber? Se fui eu que fiz tudo sozinho? Não, você não pode. Tem que ser sua mãe. Diz a ela que venha das 2 às 4, trazendo carteira de identidade. Bonito. E eu que nunca tive carteira. Já pelejei para tirar uma, dei duro, pedi para o compadre Julião me quebrar esse galho. Compadre explicou que carecem antes tirar certidão de nascimento. Essa é muito boa.
Então a gente tem que provar que nasceu? Eu não estou viva, com a graça de Deus, e forte e trabalhando? O pior é que nem sei se fui registrada lá em Pilão dos Palmares, chão do meu nascimento. Não tenho parentes neste mundo, só tenho no outro, e nem a poder de oração consegui até hoje tirar o papel da tal certidão. Afinal, eu falei assim para o compadre: deixa para lá, sem a carteira vivi até hoje, sem ela vou viver até Nosso Senhor me fechar os olhos. Vou lá na agência assim mesmo. Larguei meu serviço. Fui. Tinha um montão de gente. Eu não sabia quem é que podia me atender. Andei rolando de uma sala para outra, até que afinal um cara de bigodão atrás de parede de vidro com um óculo no meio falou assim: é comigo. Trouxe a carteira? Eu expliquei que carteira eu não tinha, mas sou lavadeira muito acreditada na Zona Norte. Muitas madamas da rua Conde do Bonfim podem atestar que eu sou eu mesma e mãe de meu filho. Há 25 anos que trabalho de lavar roupa. Ele abanou a cabeça. Falou assim: nada feito. Não tenho ordem de pagar sem identidade. Mas o meu filho trabalhou, moço. Eles ficaram satisfeitos com o trabalho dele, tanto que prometeram pagar um tal de cachê. Como é que para pagar a ele é preciso a carteira de outra pessoa? O senhor acha isso direito? Ele não respondeu nada. Tornou a abanar a cabeça e eu fiquei matutando. O que tu vai fazer para sair dessa, Clementina da Anunciação? E comecei a chorar. Aí eles me viram chorando, ficaram com pena de mim. Um barbudo que passava disse assim pro Bigodão: paga ela, Reginaldo. O Bigodão resmungou: tá legal. E me deu um papel passado em 3 folhas iguais para eu assinar nelas todas. Aí eu disse: o senhor me desculpe, mas eu não sei escrever. A cabeça não dá. Então nada feito outra vez, o Bigodão respondeu. Aí eu não tinha mais vontade de chorar e disse assim para ele: escuta aqui, moça, quanto que o meu filho tem para receber? Ele respondeu: 50 cruzeiros. Ah, é isso? Respondi. Pode ficar para a agência. Perdi meu dia de trabalho, gastei trem, gastei ônibus, andei a pé neste solão. Não vou me chatear por causa dessa mixaria. Um cara que estava escutando falou assim: a senhora vai jogar fora esses 50 mangos? E daí? Para ele: o meu filho vale muito mais. A gente não fica mais pobre por causa disso. Ele agora é artista. Amanhã, se Deus e a Virgem Maria ajudar, vai ganhar milhões. Nem precisa ganhar. Só o orgulho que eu sinto por ele ter passado no teste. Saí de lá com esse orgulho bonito no coração. Meu filho é artista. Meu filho é artista. Ia repetindo sozinha na rua. Me olhavam admirados, mas eu nem dei bola. Fui para casa e ligo a televisão, o dia inteiro. Trabalho vendo ela até chegar na hora de meu filho aparecer no comercial comendo doce de coco. Pobre tem televisão. Na vila todos têm. Vai ser um estouro quando meu boneco aparecer e piscar o olho. Então isso não vale mais que 50, que 500 ou 5.000 cruzeiros, ou todos os cruzeiros do mundo? E seu rosto enrugado cintilava de glória. Eloquência singular. Mal iniciara seu discurso, o deputado embatucou: senhor presidente, não sou daqueles que... O verbo ia para o singular ou para o plural. Tudo indicava o plural. No entanto, podia perfeitamente ser o singular. Não sou daqueles que... Não sou daqueles que recusam. No plural soava melhor. Mas era preciso precaver-se contra essas armadilhas da linguagem. Que recusa? Ele que tão facilmente caía nelas e era logo massacrado com uma parte. Não sou daqueles que... Resolveu ganhar tempo. Embora perfeitamente cônscio das minhas altas responsabilidades como representante do povo nesta casa, não sou daqueles que recusa, evidentemente. Como é que podia ter pensado em plural? Eram aqueles casos que os gramáticos registram nas suas questiúnculas de português. Ia para o singular, não tinha dúvida. Idiotismo de linguagem, devia ser. Daqueles que, em momentos de extrema gravidade, como este que o Brasil atravessa, safara-se porque nem se lembrava do verbo que pretendia usar. Não sou daqueles que... Daqueles que o quê? Qualquer coisa, contanto que atravessasse de uma vez essa traiçoeira pinguela gramatical em que sua oratória lamentavelmente se havia metido logo de saída. Mas a concordância. Qualquer verbo servia desde que conjugado corretamente no singular ou no plural. Não sou daqueles que, dizia eu, e é bom que se repita sempre, senhor presidente, para que possamos ser dignos da confiança em nós depositada, intercalava orações e mais orações, voltando sempre ao ponto de partida, incapaz de se definir por esta ou aquela concordância, ambas com aparência castiça, ambas legítimas, ambas gramaticalmente lídimas, segundo o vernáculo. Neste momento tão grave para os destinos da nossa nacionalidade, ambas legítimas? Não, não podia ser.
Sabia bem que a expressão daqueles que era coisa já estudada e decidida por tudo quanto é gramaticoide por aí. Qualquer um sabia que levava sempre o verbo no plural. Não sou daqueles que, conforme afirmava, ou ao singular. Há exceções, e aquela bem podia ser uma delas. Daqueles que. Não sou um daqueles que. Um que recusa, daqueles que recusam. Ah, o verbo era recusar. Senhor presidente, meus nobres colegas, a concordância que fosse para o diabo. Intercalou mais uma oração e foi em frente com bravura, disposto a tudo, afirmando não ser daqueles que... Como? Acolheu a interrupção com um suspiro de alívio. Não ouvi bem o aparte do nobre deputado. Silêncio. Ninguém dera aparte nenhum. Vossa Excelência, por obséquio, queira falar mais alto que não ouvi bem. E apontava, agoniado, um dos deputados mais próximos. Mas eu não disse nada. Terei o maior prazer em responder ao aparte do nobre colega, qualquer aparte. O silêncio continuava. Interessados, os demais deputados se agrupavam em torno do orador, aguardando o desfecho daquela agonia que agora já era, como no verso de Bilac, a agonia do herói e a agonia da tarde. O que é que você acha? Cochichou um. Acho que vai para o singular. Pois eu não, para o plural, é lógico. O orador prosseguia na sua luta. Como afirmava no começo de meu discurso, senhor presidente, tirou o lenço do bolso e enxugou o suor da testa. Vontade de aproveitar-se do gesto e pedir ajuda ao próprio presidente da mesa. Por favor, apura aí para mim como é que é, me tira desta. Quero comunicar ao nobre orador que o seu tempo se acha esgotado. Apenas algumas palavras, senhor presidente, para terminar o meu discurso. E antes de terminar, quero deixar bem claro que a esta altura de minha existência, depois de mais de 20 anos de vida pública, e entrava por novos desvios. Muito embora, sabendo perfeitamente os imperativos de minha consciência cívica, senhor presidente, eu declaro peremptoriamente, não sou daqueles que... O presidente voltou a adverti-lo de que seu tempo se esgotara. Não havia mais por onde fugir. Senhor presidente, meus nobres colegas, resolveu arrematar de qualquer maneira. Encheu o peito e desfechou. Em suma, não sou daqueles. Tenho dito. Houve um suspiro de alívio em todo o plenário. As palmas romperam. Muito bem, muito bem. O orador foi vivamente cumprimentado. Os diferentes estilos. Parodiando Raymond Queneau, que toma um livro inteiro para descrever de todos os modos possíveis um episódio corriqueiro acontecido em um ônibus de Paris, narra-se aqui em diversas modalidades de estilo um fato comum da vida carioca, a saber, o corpo de um homem de 40 anos presumíveis é encontrado de madrugada pelo vigia de uma construção à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, não existindo sinais de morte violenta. Estilo interjetivo. Um cadáver encontrado em plena madrugada, em pleno bairro de Ipanema. Um homem desconhecido, coitado, menos de 40 anos. Um que morreu quando a cidade acordava. Que pena. Estilo colorido. Na cor-de-rosa da aurora, à margem da cinzenta Lagoa Rodrigo de Freitas, um vigia de cor preta encontrou o cadáver de um homem branco, cabelos louros, olhos azuis, trajando calça amarela, casaco pardo, sapato marrom, gravata branca com bolinhas azuis. Para este, o destino foi negro. Estilo antimunicipalista. Quando mais um dia de sofrimentos e desmandos nasceu para esta cidade tão mal governada, nas margens imundas, esburacadas e fétidas da Lagoa Rodrigo de Freitas, e em cujos arredores falta água há vários meses, sem falar nas frequentes mortandades de peixes já famosas, o vigia de uma construção, já permitiram por debaixo do pano a ignominiosa elevação de gabarito em Ipanema, encontrou o cadáver de um desgraçado morador desta cidade sem policiamento. Como não podia deixar de ser, o corpo ficou ali entregue às moscas que pululam naquele perigoso foco de epidemias. Até quando? Estilo reacionário. Os moradores da Lagoa Rodrigo de Freitas tiveram na manhã de hoje o profundo desagrado de deparar com o cadáver de um vagabundo que foi logo escolher para morrer de bêbado um dos bairros mais elegantes dessa cidade, como se já não bastasse para enfiar aquele local uma sórdida favela que nos envergonha aos olhos dos americanos que nos visitam ou que nos dão a honra de residir no Rio. Estilo então. Então, o vigia de uma construção em Ipanema, não tendo sono, saiu então para passeio de madrugada. Encontrou então o cadáver de um homem. Resolveu então procurar um guarda.
Então o guarda veio e tomou então as providências necessárias. Aí então eu resolvi te contar isto. Estilo áulico. À sobremesa, alguém falou ao presidente que, na manhã de hoje, o cadáver de um homem havia sido encontrado na Lagoa Rodrigo de Freitas. O presidente exigiu imediatamente que um de seus auxiliares telegrafasse em seu nome à família enlutada. Como lhe informassem que a vítima ainda não fora identificada, Sua Excelência, com seu estimulante bom humor, alegrou os presentes com uma das suas apreciadas blagues. Estilo schmittiano. Coisa terrível é o encontro com um cadáver desconhecido à margem de um lago triste à luz fria da aurora. Trajava-se com alguma humildade, mas seus olhos eram azuis, olhos para a festa alegre e colorida deste mundo. Era trágico vê-lo morto, mas ele não estava ali. Ingressara para sempre no reino inviolável e escuro da morte, este rio um pouco profundo caluniado de morte. Estilo complexo de Édipo. Onde andará a mãezinha do homem encontrado morto na Lagoa Rodrigo de Freitas? Ela que o amamentou, ela que o embalou em seus braços carinhosos. Estilo preciosista. No crepúsculo matutino de hoje, quando fulgia solitária e longínqua a estrela d'alva, o atalaia de uma construção civil que perambulava insone pela orla sinuosa e murmurante de uma lagoa serena, deparou com a atra e lúrida visão de um ignoto e gélido ser humano, já eternamente sem o hausto que vivifica. Estilo Nelson Rodrigues. Usava gravata de bolinhas azuis e morreu. Estilo sem jeito. Eu queria ter o dom da palavra, o gênio de um Rui, o estro de um Castro Alves, para descrever o que se passou na manhã de hoje. Mas não sei escrever porque nem todas as pessoas que têm sentimento são capazes de expressar esse sentimento. Mas eu gostaria de deixar, ainda que sem brilho literário, tudo aquilo que senti. Não sei se cabe aqui a palavra sensibilidade. Talvez não caiba. Talvez seja uma tragédia. Não sei escrever, mas o leitor poderá perfeitamente imaginar o que foi isso. Triste, muito triste. Ah, se eu soubesse escrever. Estilo feminino. Imagine você, Tutsi, que ontem eu fui ao Sachas legalíssimo e dormi tarde, com o Tony. Pois logo hoje minha filha, que eu estava exausta, tinha a hora marcada no cabeleireiro, e estava também querendo dar uma passada na costureira, acho mesmo que vou fazer aquele plissadinho como o da Teresa. O Roberto resolveu me telefonar quando eu estava no melhor do sono. Mas o que era mesmo que eu queria te contar? Ah, menina, quando eu olhei pela janela, vi uma coisa horrível. Um homem morto lá na beira da lagoa. Estou tão nervosa, logo eu que tenho horror de gente morta. Estilo lúdico ou infantil. Na madrugada de hoje, por cima, o corpo de um homem por baixo foi encontrado por cima pelo vigia de uma construção por baixo. A vítima por baixo não trazia identificação por cima. Tinha aparentemente por cima a idade de 40 anos por baixo. Estilo concretista. Dead, dead man, mesh, mesh, menshate. Estilo didático. Podemos encarar a morte do desconhecido encontrado morto à margem da lagoa em 3 aspectos. A. Policial. B. Humano. C. Teológico. Policial. O homem em sociedade. Humano. O homem em si mesmo. Teológico. O homem em Deus. Polícia e homem. Fenômeno. Alma e Deus. Epifenômeno. Muito simples, como os senhores veem. Carta ao prefeito. Senhor prefeito do Distrito Federal, eu sou um desses estranhos animais que tem por habitat o Rio de Janeiro. Ouvi-me, pois, com o devido respeito. Sou um monstro de resistência e um técnico em sobrevivência, pois o carioca é, acima de tudo, um forte. Se às vezes saio do Rio por algum tempo para descansar de seus perigos e desconfortos, certa vez inventei até ser correspondente de guerra para ter um pouco de paz, a verdade é que sempre volto. Acostumei-me, assim, a viver perigosamente. Não sou covarde como esses equilibristas estrangeiros que passeiam sobre fios entre os edifícios. Vejo-os lá em cima, longe dos ônibus e estações, atravessando a rua pelos ares e murmuro: eu quero ver-a no chão. Também não sou assustado como esse senhor deputado Tenório Cavalcante, que mora em Caxias e vive armado. Moro bem no paralelo 38, entre Ipanema e Copacabana, e às vezes, nas caladas da noite, percorro desarmado várias boates desta zona e permaneço horas dentro da penumbra entre cadeiras que esvoaçam e garrafas que se partem docemente na cabeça dos fiéis em torno. E estou vivo. Ainda hoje tenho coragem bastante para tomar um ônibus ou mesmo uma lotação e ir dentro dele até o centro da cidade. Vivo assim dia a dia, noite a noite, isto que os historiadores do futuro, estupefatos,
chamarão a Batalha do Rio de Janeiro. Já fiz mesmo várias viagens na Central. Eu sou um bravo, senhor. Sei também que não me resta nenhum direito terreno. Respiro o ar dos escapamentos abertos e me banho até no Leblon, considerado um dos mais lindos esgotos do mundo. Aspiro o perfume da curva do Mourisco e a brisa da lagoa e sobrevivo. E compreendo que, embora vós administreis a maneira suíça, nós continuaremos a viver a maneira carioca. Eu é que não me queixo. Já me aconteceu escapar de morrer dentro de um táxi em uma tarde de inundação e ter o consolo de, chegando em casa, encontrar a torneira perfeitamente seca. Prometestes, senhor, acabar em 30 dias com as inundações no Rio de Janeiro. Todo o povo é testemunha desta promessa e do seu cumprimento. É que atacaste, senhor, o mal pela raiz, que são as chuvas. Parou de chover, medida excelente e digna de encômios. Mas não é para dizer isso que vos escrevo. É para agradecer a providência que vossa administração tomou nestas últimas 4 noites, instalando uma esplêndida lua cheia em Copacabana. Não sei se a fizestes adquirir na Suíça para nosso uso permanente, ou se é nacional. Talvez só possamos obter uma lua cheia definitiva, reformando a Constituição e libertando Vargas. Mas a verdade é que o luar sobre as ondas me consolou o peito. E eu andava muito precisado. Obrigado, senhor. Rio, junho de 1900. Observações. Com o mundo nas mãos, Fernando Sabino. A fugitiva, Carlos Drummond de Andrade. O fiscal da noite, Rubem Braga. Segredo, Paulo Mendes Campo. Com o mundo nas mãos. Bernardo tem 5 anos, mas já sabe da existência do Japão e aponta para o céu com o dedo. É atrás daquele teto azul que fica o Japão? Tenho de explicar-lhe que aquilo é o céu, não é teto nenhum. Mas então o céu não é o teto do mundo? Não, o céu é o céu. O mundo não tem teto. O azul do céu é o próprio ar. O Japão fica lá embaixo e apontei para o chão. O mundo é redondo feito uma bola. Lá para cima não tem país mais nenhum, não. Só o céu mesmo, mais nada. Ele fez uma carinha aborrecida, um gesto de desilusão. Então este Brasil é mesmo o fim do mundo. Daqui para lá não tem mais nada. Difícil lhe explicar o que até mesmo a mim parece meio esquisito. O mundo ser redondo. O Japão está lá embaixo. Os japoneses de cabeça para baixo. Como é que não caem? Às vezes, andando na rua e olhando para cima, eu mesmo tenho medo de cair. Na primeira oportunidade, compro e trago para casa um mapa mundi, um desses globos terrestres modernos, aliás, de fabricação japonesa, feitos de matéria plástica e que se enchem de ar como os balões. O menino não lhe deu muita importância quando apontei nele o Japão e a Inglaterra, o Brasil, os países todos. Limitou-se a fazê-lo girar doidamente, aos tapas, até que se desprendesse do suporte de metal. Logo se dispôs a sair jogando futebol com ele. Não deixei. Consegui convencê-lo a ir destruir outro brinquedo. O secador de cabelo da mãe, por exemplo, que faz um ventinho engraçado. E assim que me vi só, tranquei-me no escritório para apreciar devidamente a minha nova aquisição. Com o mundo nas mãos, descobri coisas de espantar. Descobri que a Coreia é muito mais lá para cima do que eu imaginava. Uma espécie de penduricalho da China, ali mesmo no costado do Japão. O que é que os Estados Unidos tinham de se meter ali tão longe de casa? O Vietnã, nem me fale. Uma tripinha de terra ao longo do Laos e do Camboja. Aliás, a confusão de países por ali eu vou te contar. Tem a Tailândia e tem Burma, 2 países de pernas compridas. Tem a Malásia, a Indonésia. A Tasmânia não tem. Pelo menos não encontrei. Continua sendo para mim apenas a terra daquele selo enorme que em menino era o melhor da minha coleção. Dou um piparote no mundo e ele gira diante de meus olhos para que eu descubra o que é mais que tem. Outra confusão é ali nas Arábias, onde o pau anda comendo. Síria, Líbano, Saudi-Arábia, Iêmen e o diabo de um país cor-de-rosa chamado Hadramaut, de que nunca ouvi falar. Estou ficando bom em geografia. Duvido que alguém me diga onde fica Andorra. A última pessoa a quem perguntei me disse que ficava nos limites de Asnavour, pois fica logo aqui, encravada entre a França e a Espanha. Um paizinho de nada, vê quem pode. E fez aquele sucesso todo no Festival da Canção. Em compensação, a Antártida é muito maior do que eu pensava. Ocupa quase todo o Polo Sul. E é bem no centro dela que eu tenho de soprar para encher o mundo. De repente me veio uma ideia meio paranoide. De tanto apalpar o globo de plástico, ele acabou meio murcho. Acho que o ar está se escapando. E quando me disponho a enchê-lo de novo, imagino que eu seja um ser imenso, solto no espaço, botando a boca no mundo para enchê-lo com o meu sopro. O nosso planeta é mesmo uma bolinha perdida no cosmo, e do tamanho desta que tenho nas mãos é que os astronautas devem tê-lo visto da Lua.
Uma linda esfera de manchas coloridas, com seus oceanos cheios de peixes e singrados por navios, as cidades agarradas aos continentes, ruas cheias de automóveis, casas cheias de gente, o ar riscado de aviões, de gaivotas e de urubus. Tudo isso pequenino, insignificante, microscópico, os homens se explorando mutuamente, se maltratando, se assassinando, para colher um segundo de satisfação ao longo de séculos de história, não mais que alguns minutos em face da eternidade. Que aventura mais temerária a de Deus, escolhendo caprichosamente este lindo e insignificante planetinha para ele enviar através dos espaços o seu filho feito homem, com a missão de redimir a nossa pobre humanidade. Faço votos que tenha valido a pena e que um dia ela se veja redimida. Até lá, este mundo não passará mesmo de uma bola, como esta que meu filho Bernardo, irrompendo alegremente no escritório, me arrebata das mãos e sai chutando pela casa. A fugitiva. A última bomba H estava irredutível. De modo algum abandonaria o seu refúgio lodoso a 750 metros de profundidade no Mediterrâneo. Não faça isso com a gente, suplicavam-lhe 3.000 oficiais, técnicos, mergulhadores, marinheiros e praças, empenhados há quase 90 dias em sua recuperação e que por fim a localizaram naquele fundo de mar, bem encolhida, bem desiludida. Daqui vocês não me tiram, respondeu-lhes a bomba. O primeiro que me tocar, eu explodo. Talvez este tempo de verbo não exista, mas pouco estou ligando a gramática de vocês. A gramática é o resto. Estou farta, farta. Os expedicionários insistiam. Aquele domicílio era impróprio para ela. Não ficava bem a uma bomba nuclear talhada para altas missões dormir no fundo das águas, que nem peixe fugindo à caçada submarina. Que desmoralização para um artefato de 20 megatons. Era em seu próprio benefício que a estavam querendo tirar dali. Resmungou a bomba sem se deixar convencer. Vamos. Suas companheiras de viagem caíram em terra, não deram trabalho, foram logo recolhidas e até agradeceram nossa solicitude em reavê-las. Uma bomba normal gosta de voar, voar sempre sobre a terra inteira, divertindo-se com o turismo aéreo nos bombardeiros. Não é para destruir nada, nem sequer para assustar ninguém, pois vocês viajam incógnitas. É um prazer, e você recusa o prazer que nós lhe oferecemos? Prazer, prazer. Que prazer sente uma bomba e não explodir? Afinal, o que fizeram as colegas em território espanhol? Coisinha à toa. Apenas contaminaram as plantações em torno de Palomares, mas nós indenizamos os lavradores. Não queremos que nossas bombas deem prejuízo a ninguém. Uns pobres diabos até ficarem radiantes. Há muito tempo que não viam dinheiro e dólar, jamais. Quantos mortos? Fora os tripulantes dos aviões que se chocaram, nenhum. Você mesma aí dentro da água não assusta o pessoal? Nosso embaixador em Madrid e o ministro do Turismo da Espanha vieram tomar banho lá em cima para provar que você não é de nada. Venha, já está ficando tarde. Estão vendo? Eu não sou de nada. Nenhuma bomba é de nada. Para que foi então que nos fizeram? Como ninguém respondesse, ela continuou. Vocês, ao nos criarem, não deram somente uma nova angústia à humanidade. A nós também nos rechearam de angústia. Ficamos ansiosas por explodir e nada. É hoje, é amanhã e nunca se resolve. Acabamos ficando mais angustiadas do que as populações que se angustiam por nossa causa. E vocês fazem disso um jogo, vocês e os outros. Estávamos com grandes esperanças no Vietnã, mas qual o quê? Vamos envelhecendo, outros engenhos nos passam para trás, amanhã a Lua será ocupada e equipada com armas fantásticas, astros e planetas entrarão no brinquedo e nós apodrecendo por aí, sem uso, sem préstimo. Por isso aproveitei o desastre de avião e caí fora. Quero me livrar dos homens. Falando, falando, deslocou-se entre as rochas para melhor esconder-se. A turma aproveitou o movimento e fizou-a, alçando-a à superfície, sob protesto. Esta não escapa à sorte de voar sobre a terra, depois de recondicionada. Nem elas escapam. O fiscal da noite. Fui eu que vi o cruzeiro erguer-se do mar e mais tarde chegar até o horizonte de minha varanda. Vi 2 estrelas muito brilhantes nascerem depois dele e subirem também. Analfabeto olhando as estrelas, segui sua navegação sem saber seus nomes. Vigiei de meu imóvel tombadilho. Estava solitário, mas não triste. Lembrei o velho dito dos bêbados. A noite ainda é uma criança. Mas o tempo avança. Agora medito no seio de uma noite madura, como a sombra de uma grande árvore. De raro em raro, madura demais, cai uma estrela e se perde na escureza do céu ou do chão. Quase não vejo o mar, apenas o precinto e o sei arfando lânguido, sem vento. Deus me pôs nesta rede a olhar a noite.
tenho sono nem vontade de sair. Não telefonarei para ninguém. Sou como um débil mental a quem houvessem dado o emprego de fiscalizar as estrelas e acompanho com paciência sua marcha lenta. Devo dizer que estão se comportando bem, tanto as mais novas como as mais velhas. Andam de leste para oeste de maneira amorosa e sensata, guardando com atenção as respectivas distâncias. Se o major oficial me telefonar, direi que não há nenhuma alteração. O nascimento da lua está marcado para as 2h45 da madrugada. Espero que seja pontual e não me dê aborrecimentos. O número de estrelas cadentes é diminuto. Informarei. Pequenas baixas. O desperdício de estrelas durante a noite a meu cargo foi mínimo e creio inevitável. Nosso estoque é imenso, Sr. Major. O major comunicará ao coronel, este ao general, este ao presidente da República. O presidente da República expedirá mensagens congratulatórias a Deus e a Albert Einstein, no paraíso. Adormeço na rede e desperto assustado. Mas o céu está em ordem e as estrelas marcham sempre na mesma direção como crianças bem comportadas. Deus me pôs nesta rede e o diabo me fez dormir. Felizmente a lua ainda não nasceu. Risco um fósforo para olhar meu relógio. A opinião do prefeito de Genebra sobre a hora de Ipanema. Meu famoso relógio antimagnético, antiatômico e antitilírico. E suspiro aliviado. Ainda faltam 18 minutos para o nascimento da lua. Levanto-me e tomo posição em outro ângulo da varanda, murmurando: vamos providenciar isso. Segredo. Há muitas coisas que a psicologia não nos explica. Suponhamos que você esteja em um 12º andar em companhia de amigos e, debruçando-se à janela, distinga lá embaixo, inesperada naquele momento, a figura de seu pai, procurando atravessar a rua ou descansando em um banco diante do mar. Só isso. Porque então todo esse alvoroço que visita a sua alma de repente, essa animação provocada pela presença distante de uma pessoa da sua intimidade? Você chamará os amigos para mostrar-lhes o vulto de traços fisionômicos invisíveis. Aquele ali é o papai. E os amigos também hão de sorrir, quase enternecidos, participando um pouco de sua glória, pois é inexplicavelmente tocante ser amigo de alguém cujo pai se encontra longe, fora do alcance do seu chamado. Outro exemplo. Você ama e sofre por causa de uma pessoa e com ela se encontra todos os dias. Por que, então, quando esta pessoa aparece à distância, em hora desconhecida aos seus encontros, em uma praça, em uma praia, voando na janela de um carro, por que essa ternura violenta dentro de você e essa admirável compaixão? Por que motivo reconhecer uma pessoa ao longe sempre nos induz a um movimento interior de doçura e piedade? Às vezes trata-se de um simples conhecido. Você o reconhece de longe em um circo, um teatro, um campo de futebol, e é impossível não infantilizar-se diante da visão. Até para com os nossos inimigos, para com as pessoas que nos são antipáticas, a distância em relação ao desafeto atua sempre em sentido inverso. Ver um inimigo ao longe é perdoá-lo bastante. Mais um caso. 2 amigos íntimos se veem inesperadamente de 2 janelas. Um deles está, digamos, no consultório do dentista. O outro visita o escritório de um advogado no centro da cidade. 5 horas da tarde. Lá embaixo, o tráfego estridula. Ambos olham distraídos e cansados quando se descobrem mutuamente. Mesmo que ambos, uma hora antes, estivessem juntos, naquele encontro súbito e de longe é como se não se vissem há muito tempo. Com todas as graças da alma despertas, eles começam a acenar-se, a dar gritos, a perguntar por gestos o que o outro faz do outro lado. Como se tudo isso fosse um mistério. E é um mistério. Palavras. Palavras amargas. Paulo Mendes Campos. O crime de plágio perfeito. Rubem Braga. Em código. Fernando Sabino. Calça literária. Carlos Drummond de Andrade. Palavras amargas. Nosso avião sofreu uma pane em São Paulo. Sinto muito, mas a carteira não está operando no momento. Moço, seu pneu está arriado. Antes de tudo, o senhor vai me fazer uma radiografia e um hemograma. Na minha opinião, o seu caso é de cirurgia. Está me parecendo hepatite. Raramente erro. Este é extrair o mais depressa possível. Se doer, você avisa. O crime de plágio perfeito. Aconteceu em São Paulo por volta de 1933 ou 4. Eu fazia crônicas diárias no Diário de São Paulo e, além disso, era encarregado de reportagens e serviços de redação. Ainda tinha uns bicos por fora. Fundou-se naquela ocasião um semanário humorístico, o Interventor, que depois haveria de se chamar O Governador.
Seu dono era Laio Martins, excelente homem de cabelos brancos e sorriso claro, boêmio e muito amigo. Pediu-me colaboração. O que podia pagar era muito pouco, mas eu não queria faltar ao amigo. Escrevi algumas crônicas assinadas. Depois comecei a falhar muito e, como Laio reclamasse, inventei um pretexto para não escrever. Seu jornal era excessivamente político, perrepista, se bem me lembro, e eu não queria tomar partido na política paulista, mesmo porque tinha muitos amigos antiperrepistas. Laio não se conformou. Então põe um pseudônimo. Prometi de pedra e cal, mas não cumpri. Laio reclamou novamente e deu um prazo certo para lhe entregar a crônica. No dia marcado eu estava atarefatíssimo e quando veio Contínuo buscar a crônica para o interventor, eu cocei a cabeça. Tive uma ideia. Acabara de ler uma crônica de Carlos Drummond de Andrade no Minas Gerais, órgão oficial de Minas, com um pseudônimo, algo assim como Antônio João, ou João Antônio, ou Manuel Antônio, não me lembro mais. Ponhamos Antônio João. Botei papel na máquina, copiei a crônica rapidamente e lasquei o mesmo pseudônimo. Dias depois recebi o dinheiro da colaboração, juntamente com o pedido urgente de outra crônica e um recado entusiasmado do Laio. A primeira estava esplêndida. Daí para frente, encarreguei um menino da portaria que estava aprendendo a escrever à máquina de bater a crônica de Drummond para mim. Eu apenas revia para substituir ou riscar alguma referência a qualquer coisa de Minas. Pregada a mentira e praticado o crime, o remédio é perseverar nesse rumo hediondo. Se às vezes senti remorso, eu o afogava em chope no bar alemão ao lado e o pagava, o chope, com o próprio dinheiro do vale do Antônio João. O remorso não era, na verdade, muito. Carlos não sabia de nada, e o que eu fazia não era propriamente um plágio, porque nem usava matéria assinada por ele, nem punha o meu nome em trabalho dele. Laio Martins sorria, feliz, comentando com meu colega de redação. O Rubem não quer assinar, mas que importa? Seu estilo é inconfundível. O estilo era inconfundível e o chope era bem tirado. Mas você pode ter certeza, Carlos Drummond de Andrade, que muitas vezes eu bebia sua saúde, ou melhor, a saúde de Antônio João, isto é, a nossa. Dos 25.000 réis que Laio me pagava, eu dava 5 para o menino que batia a máquina. Era muito dinheiro para o menino naquele tempo, e isso fazia o menino feliz. Enfim, lá em São Paulo, todos éramos felizes graças ao seu trabalho. Laio, o menino, os leitores e eu. E você, em Minas, não era infeliz. Não creio que possa haver um crime mais perfeito. Em código. Fui chamado ao telefone. Era o chefe de escritório de meu irmão. Recebi de Belo Horizonte um recado dele para o senhor. É uma mensagem meio esquisita, com vários itens. Convém tomar nota. O senhor tem um lápis aí? Tenho, pode começar. Então lá vai. Primeiro, minha mãe precisa de uma nora. Precisa de quê? De uma nora. Que história é essa? Eu estou dizendo ao senhor que é um recado meio esquisito. Posso continuar? Continue. Segundo, pobre vive de teimoso. Terceiro, não chora, morena, que eu volto. Isso é alguma brincadeira? Não é não, estou repetindo o que ele escreveu. Tem mais. Quarto, sou amarelo, mas não opilado. Tomou nota? Mas não opilado, repeti tomando nota. Que diabo ele pretende com isso? Não sei, não senhor. Mandou transmitir o recado, estou transmitindo. Mas você há de concordar comigo que é um recado meio esquisito. Foi o que eu preveni o senhor. E tem mais. Quinto, não sou colgate, mas ando na boca de muita gente. Sexto, poeira é a minha penicilina. Sétimo, carona só de saia. Oitavo, chega, protestei estupefato. Não vou ficar aqui tomando nota disso, feito idiota. Deve ser carta em código ou coisa parecida. E ele vacilou. Estou dizendo ao senhor que também não entendi, mas enfim. Posso continuar? Continua. Falta muito? Não, está acabando. São 12. Oitavo, vou, mas volto. Nono, chega à janela, morena. Décimo, quem fala de mim tem mágoa. 11º, não sou pipoca, mas também dou meus pulinhos. Não tem dúvida. Ficou maluco. Maluco não digo, mas como o senhor mesmo disse, a gente até fica com um ar meio idiota. Está acabando, só falta um. 12º, Deus, eu e o Rocha. Que Rocha? Não sei, é capaz de ser a assinatura. Meu irmão não se chama Rocha, essa é boa. É, mas foi ele que mandou, isso foi. Desliguei atônito. Fui até refrescar o rosto com água para poder pensar melhor. Só então me lembrei. Haviam me encomendado uma crônica sobre essas frases que os motoristas costumam pintar como lema à frente dos caminhões.
Meu irmão, que é engenheiro e viaja sempre pelo interior fiscalizando obras, prometera ajudar-me, recolhendo em suas andanças farto e variado material. E ele viajou. O tempo passou e acabei me esquecendo completamente do trato, da suposição de que o mesmo lhe acontecera. Agora o material ali estava. Era só fazer a crônica. Deus, eu e o Rocha. Tudo explicado. Rocha era o motorista. Deus era Deus mesmo. E eu, o caminhão. Calça literária. É assíduo leitor de blusas, camisas, saias, calças estampadas. Não lhe escapa um exemplar novo. Parece desligado e observa tudo. Segundo ele, as peças de indumentária masculina e feminina, ostentando símbolos e nomes de universidades americanas, manchetes, páginas de jornal, retratos de Pelé e Jimi Hendrix, apelos ao amor que não à guerra, etc., há muito deixaram de ser originais. Constituem invólucros rotineiros de pessoas de qualquer idade. A gente estranha uma camisa inteiramente nua de dizeres ou figuras, a roupa que não diz nada, só roupa. Hoje, lê-se mais nos tecidos que nos livros. E não é ler apenas, é ver cinema e televisão, pois os corpos, ao se moverem, dinamizam as figuras estampadas, o que, de um modo ou de outro, contribui para a cultura de massas. Informa. Estou pensando em aproveitar esse material para fins especificamente didáticos. Através dele, ensinar geografia, história, matemática, medicina de urgência, imposto de renda, ortografia desmistificada, essas coisas. O indivíduo cobre-se e vai distribuindo ciência, ou aprendendo. 20 minutos no ônibus. Que aula! Classes ao ar livre, na feira, na fila. Escola dinâmica. Você sozinho é um Mobral 1971. Ontem eu li uma calça comprida de mulher que à primeira vista não tinha nada de especial. Estava escrita como tantas outras. Mas o texto, não confundir com textura, me chamou a atenção. Geralmente calças e blusas não são literárias. Trazem notícias, anúncios, slogans, mas versos ainda não tinha visto. Pois essa tinha poemas em português de Camões ao Vinícius. Tomou nota? Claro! Aliás, a usuária foi muito gentil. Percebendo que eu mirava a parte inferior do seu revestimento, gratificou-me com um sorriso que eu traduzi assim: pode mirar mais. E eu mirei. Aí puxei da caneta e ela sorriu outra vez como quem diz: pode copiar também. Copiei. Tudo? Tudo não. A dona da calça estava sentada na sala de espera do cinema, só o que era visível. Depois se levantou, foi ao bebedouro, deu tempo para eu colher mais alguma coisa no ir e vir. Não tive coragem de pedir-lhe que desse umas voltas. Você compreende, sou tímido. Estou vendo. Foi a primeira calça literária totalmente poética do meu conhecimento. Feita em São Paulo? Talvez. Caracteres pretos sobre fundo branco. Versos em todas as direções. De Bilac, de Cecília, de Bandeira, de Castro Alves, de Fernando Pessoa. Uma antologia, bicho. Sem ordem, naturalmente. Escuta aí. Onde vais a tardezinha, morena flor do sertão? O que eu adoro em ti é a vida. Aqui outrora retumbaram hinos. Ó abelha imaginativa, o que o desejo inventa. Vou-me embora para Passárgada. Amor é fogo que arde sem se ver. Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho. No monte de amor andei por ter de monteiro fama, sem tomar gamo nem gama. Clorindas e belindas brincam no tempo das berlindas. Eu tenho amado tanto e não conheço o amor. Estrela véspera do pastor errante. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se alteiam. Beleza. Não é? Tem mais. Transforma-se o amador na coisa amada. Antônia, você parece uma lagarta listrada. Dona Janaína, rainha do mar, dai-me licença para eu também brincar no vosso reinado. Por que não nasci eu um simples vagalume? Não queiras indagar do meu segredo, mas que seja infinito enquanto dure. Cantando espalharei por toda parte. Tudo não escondido perde a graça. O cinamomo floresce em frente do teu postigo. Crisântemo divino aberto em meio da solidão. Tinha uma pedra no meio do caminho. Isso já é prosa, amizade. É mesmo. Em todo caso, trata-se da primeira calça poética luso-brasileira. Os poetas que tratem de defender seus direitos autorais, a menos que considerem uma honra vestir de versos as mulheres. As expectativas e a realidade. Mocinho, Carlos Drummond de Andrade. Odabed, Rubem Braga. A Mulher Vestida, Fernando Sabino. Para Maria da Graça, Paulo Mendes Campos. Mocinho. Os garotos estavam indóceis à espera do grande mocinho norte-americano de passagem pelo Rio que prometera ir pessoalmente à televisão.
Da calçada, os brinquedos não engrenavam. Ninguém tinha alma para os jogos de todo dia. A proximidade do herói num ponto qualquer da cidade os punha nervosos e pediam a hora a quem passava, sentindo que o tempo trabalhava de bandido em sua lentidão. A hora anunciada, em casa de Alfredinho, sentaram-se no chão diante do aparelho e toca suportar anúncio de sabão, de loteamento, de biscoito. Sabiam por experiência ser esse o preço que pagamos pelo prazer das imagens. E sendo maior, aquele prazer devia ser mais caro. Afinal, o locutor anunciou a chegada do cavaleiro famoso, ídolo das crianças do mundo inteiro. E o ídolo era simpático, falava inglês, mas tinha outro cavaleiro ao lado para traduzir, só que viera a pé e foi se sentando, cansado talvez de cavalgar por montes e vales do oeste e de tanta luta contra os maus, ladrões de cavalo, ladrões de malaposta, ladrões de tesouro enterrado. Sentou-se e deram-lhe sorvete que o herói ingeriu muito delicadamente, surpreendendo a todos. Cowboys amadores de Copacabana, que lambem 12 gelados por dia, mas nunca seriam capazes de imaginar que um vaqueiro legal gostasse de sorvete de café e o tomasse com modos tão distintos. E o locutor foi conversando com ele. É verdade que possuía 400 revólveres? Sim, possuía 400 revólveres, para o gasto. A notícia agradou em cheio ao auditório e Kleber perguntou como é que ele podia manejá-los todos de uma só vez. Mas Gaúcho mandou-lhe calar a boca. Alfredinho tinha ares de dono do mocinho e da armaria, e os olhos azuis de Totó prestavam furiosa atenção. O locutor pediu licença ao herói para mostrar sua roupa aos telespectadores. E o herói virou figurino. Primeiro chapéu, com fitinha de prata e incrustações de ouro. A gravata curta era revestida em parte por uma chapinha de prata onde se empinava um cavalinho também de ouro. Na ponta do colarinho, mais um bocado de metal de qualidade produzia reflexo. A fivela do cinturão ostentava também elementos de ouro e alguns rubis. Na bota, flores vermelhas e folhas verdes em relevo no couro. Biqueira de prata com 3 taxinhas de ouro e tacão alto de prata. Maravilha das maravilhas. Trajes iguais, naturalmente empregando metais menos nobres, seriam expostos à venda na semana seguinte, pois o vaqueiro tinha uma fábrica de roupa só para fabricar o vestuário de seus amiguinhos que quisessem imitá-lo. Conversa vai, sorvete vem. O herói tranquilo, de mais de 40 anos, respondeu a pergunta sobre o faturamento da matriz de sua fábrica nos States. Coisinha de milhões. E recebeu com benevolência os cumprimentos de um cowboy da praça. Este, simples consumidor. Mauricinho, estirado no tapete, quis perguntar pelo gatilho, o famoso cavalo do herói, parte integrante do mito. Porém, os outros, mais velhos, explicaram-lhe que não adianta perguntar de casa, tem de ser no estúdio. Por que não aparecia gatilho? Mocinho sem cavalo é mocinho? Mocinho sentado, tomando sorvete, mostrando como abotou e desabotou a camisa, é mocinho? E os 400 revólveres? Por que ele não dava ao menos um tiro, de farra? O programa acabou. Os garotos foram saindo sem entusiasmo. Naquele horário, estavam habituados a ver filmes do herói em que ele desenvolve bravura, astúcia e generosidade exemplares. Ali, encontravam apenas um senhor meio maduro, folheado a ouro e prata, vendendo roupa e refrescando-se com gelados. Mauricinho, o mais moço, resumiu a impressão geral. Não gosto de mocinho. Gosto de filme de mocinho. O da Bebe. Contam de Murilo Mendes que um dia ele ia passando com um amigo por uma rua de Botafogo quando viu uma mulher na janela de um sobrado. Deu uma coisa no poeta, ele se deteve na calçada fronteira, ergueu o braço e gritou. Meus parabéns, minha senhora. Está uma coisa belíssima. Mulher na janela? Há muito tempo não se via. Está belíssimo. A senhora, assustada, fechou a janela bruscamente, achando que estava diante de um louco. Mas o poeta prosseguiu seu caminho com o sentimento do dever cumprido. Também contam que um bêbado ia pela rua e um enorme jacaré ia atrás dele. Cada vez que o homem entrava em um bar, o jacaré gritava, bêbado. Quando o homem saía de um bar para entrar em outro, o jacaré gritava outra vez, bêbado. Até que uma hora o homem perdeu a paciência, agarrou o jacaré pelos queixos e o virou pelo avesso, jogando-o a um canto da calçada. Quando saiu do bar, o jacaré lhe disse, "Ô da bêbado", que é bêbado de trás para diante. Há outras histórias, mas penso nessa. Não matamos o nosso jacaré, nem nenhum outro bicho. Apenas o que fazemos é virá-lo pelo avesso, o que é lamentável, mas ineficiente. E a última mulher na janela foi lá dentro atender ao telefone. Os prédios são altos e se espreitam traiçoeiramente com binóculos na sombra. E como todo mundo tem mais o que fazer, os poetas se tornam incômodos. Virá-los pelo avesso não é solução. Eles não silenciam. E você, que não entende os versos, pensa que ele não está querendo dizer nada.
Mas se meu verso não deu certo, foi teu ouvido que entortou, disse o mestre. Os pintores também foram virados pelo avesso, mas continuam a pintar tudo tão insistentemente que, vendo suas telas, uma pessoa mal informada pode pensar que o mundo é que foi virado ao contrário. A mulher vestida. Eu estava num centro comercial de Copacabana e era sábado, pouco depois do meio-dia. Às tantas, comecei a ouvir uma martelação de ensurdecer. O dono de uma lojinha de sapatos para senhoras chegou-se à porta, assustado. Que será isso? E saiu pelo corredor a investigar. Caminhávamos na mesma direção e logo descobrimos que o ruído vinha de uma sala fechada, um curso de ginástica. Batiam desesperadamente na porta lá dentro, com um haltere, no mínimo. O que está acontecendo? O sapateiro gritou do lado de cá. Uma voz chorosa de mulher explicou que a porta estava trancada. Ela não podia sair. Cadê a chave? Berrou o homem. O professor levou, respondeu a voz. Que professor? O professor de ginástica. Espere que eu vou chamar o zelador, arrematou o homem solícito. E se voltou para mim. O senhor podia fazer o favor de procurar o zelador para soltar a mulher? Não posso abandonar a minha loja sem ninguém. Assim, ele ia tirar a castanha com a mão do gato. Não tive outro jeito senão sair à procura do zelador. Encontrei-o à porta do prédio chupando uma tangerina. Era um pau de arara delicado e solícito, mas infelizmente não podia fazer nada. Não tinha a chave da sala. Voltei ao corredor, vencendo a tentação de cair fora de uma vez, deixar que a mulher se arranjasse. A bateção recomeçara. Ela parecia disposta a botar a porta abaixo. Abre essa porta, pelo amor de Deus! Calma, minha senhora, errei do lado de cá. Vamos ver se a gente dá um jeito. No corredor ia se juntando gente e várias questões eram aventadas. Abriram um buraco na parede, chamaram o corpo de bombeiros, retiraram pela janela. Deve ser uma mulher forte para chuchu. Eu, se fosse ela, aproveitava e quebrava tudo lá dentro. Pensei em transferir a alguém mais a tarefa que o sapateiro me confiara. Não encontrei ninguém que parecesse disposto a aceitar a responsabilidade. Todos se limitavam a fazer comentários jocosos. Estavam se divertindo com o incidente. De súbito me ocorreu perguntar à mulher o número do telefone do professor. Foi um custo fazê-la cantar de lá a resposta, algarismo por algarismo. Saí para a rua à procura de um telefone. Tive de andar um quarteirão inteiro até uma farmácia, onde fiquei aguardando na fila. Chegou, afinal, a minha vez. Atendeu-me uma voz de criança, certamente filha do professor, que ainda não havia chegado em casa, pelo que pude entender. Escuta, meu benzinho, diga para o papai que tem uma mulher trancada na sala, lá do curso dele. Está me entendendo? Repete comigo. Uma mulher trancada. Não havendo mais nada a fazer, resolvi tomar o caminho de casa. Mas a curiosidade me arrastou mais uma vez até o centro comercial para uma última olhada sem compromisso. O interesse conquistara todo o andar. Espalhava-se aos demais, ganhava a rua. Gente se acotovelava diante do prédio. Agora era uma multidão de verdade que acompanhava os acontecimentos. Por que não arrombam a porta de uma vez? O que é que a mulher está fazendo lá dentro? Dizem que ela está nua. A palavra mágica correu logo entre a multidão. Nua. Uma mulher nua. E cada vez juntava mais gente ameaçando interromper o tráfego. Mulher nua! Mulher nua! Gritavam os moleques. 2 soldados da polícia militar passaram correndo, cacetete em riste, sem saber para onde se dirigir. A multidão se abriu precavidamente. Um homem de ar decidido pedia licença e ia entrando pelo centro comercial adentro, como quem vai resolver o problema. Devia ser algum comissário de polícia. Era o professor que comparecia com a chave, não sei se mercê de meu recado. Em pouco tempo, a porta do curso de ginástica se abriu e a mulher saiu ressapiada, completamente vestida. Era baixinha e meio gorda. Estava mesmo precisando de ginástica. Para Maria da Graça. Agora que chegaste à idade avançada de 15 anos, Maria da Graça, eu te dou este livro, Alice no País das Maravilhas. Este livro é doido, Maria. Isto é, o sentido dele está em ti. Escuta, se não descobrires um sentido na loucura, acabarás louca. Aprende, pois, logo de saída para a grande vida, a ler este livro como um simples manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu modo, pois te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade. A realidade, Maria, é louca. Nem o Papa, ninguém no mundo pode responder sem pestanejar a pergunta que Alice faz à gatinha. Fala a verdade, Dinah. Já comeste um morcego? Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece muitas vezes por ano. Quem sou eu no mundo? Essa indagação perplexa é o lugar comum de cada história de gente.
Quantas vezes mais decifrares essa charada, tão entranhada em ti mesma como os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a resposta. O importante é dar ou inventar uma resposta, ainda que seja mentira. A sozinhez, esquece essa palavra que inventei agora sem querer, é inevitável. Foi o que Alice falou no mundo do poço. Estou cansada de estar aqui sozinha. O importante é que ela conseguiu sair de lá abrindo a porta do poço. Só as criaturas humanas, nem mesmo os grandes macacos e os cães amestrados, conseguem abrir uma porta bem fechada e vice-versa, isto é, fechar uma porta bem aberta. Somos todos tão bobos, Maria. Praticamos uma ação trivial e temos a presunção petulante de esperar dela grandes consequências. Quando Alice comeu o bolo e não cresceu de tamanho, ficou no maior dos espantos. Apesar de ser isso que acontece geralmente às pessoas que comem bolo. Maria, há uma sabedoria social ou de bolso. Nem toda sabedoria tem de ser grave. A gente vive errando em relação ao próximo e o jeito é pedir desculpas 7 vezes por dia. Oh, I beg your pardon. Pois viver é falar de corda em casa de enforcado. Por isso te digo, para tua sabedoria de bolso, se gostas de gato, experimenta o ponto de vista do gato. Foi o que o rato perguntou a Alice. Gostarias de gatos se fosses eu? Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos escritórios, nos negócios, na política, nacional e internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na literatura, até amigos, até irmãos, até marido e mulher, até namorados. Todos vivem apostando corrida. São competições tão confusas, tão cheias de truques, tão desnecessárias, tão fingindo que não é, tão ridículas muitas vezes, por caminhos tão escondidos, que quando os atletas chegam exaustos a um ponto, costumam perguntar: a corrida terminou, mas quem ganhou? É bobice, Maria da Graça, disputar uma corrida se a gente não irá saber quem venceu. Se tiveres de ir a algum lugar, não te preocupe a vaidade fatigante de ser a primeira a chegar. Se chegares, sempre, aonde quiseres, ganhaste. Disse o ratinho: minha história é longa e triste. Ouvirás isso milhares de vezes. Como ouvirás a terrível variante: minha vida daria um romance. Ora, como todas as vidas vividas até o fim são longas e tristes, e como todas as vidas dariam romances, pois o romance é só o jeito de contar uma vida, foge, polida mas energicamente, dos homens e das mulheres que suspiram e dizem: minha vida daria um romance. Sobretudo dos homens, uns chatos irremediáveis, Maria. Os milagres sempre acontecem na vida de cada um e na vida de todos. Mas, ao contrário do que se pensa, os melhores e mais fundos milagres não acontecem de repente, mas devagar, muito devagar. Quero dizer o seguinte: a palavra depressão cairá de moda mais cedo ou mais tarde. Como talvez seja mais tarde, prepara-te para a visita do monstro e não te desesperes ao triste pensamento de Alice. Devo estar diminuindo de novo. Em algum lugar há cogumelos que nos fazem crescer novamente. E escuta esta parábola perfeita. Alice tinha diminuído tanto de tamanho que tomou um camundongo por um hipopótamo. Isso acontece muito, Mariazinha. Mas não sejamos ingênuos, pois o contrário também acontece. E é um outro escritor inglês que nos fala mais ou menos assim. O camundongo que expulsamos ontem passou a ser hoje um terrível rinoceronte. É isso mesmo. A alma da gente é uma máquina complicada que produz durante a vida uma quantidade imensa de camundongos que parecem hipopótamos e de rinocerontes que parecem camundongos. O jeito é rir no caso da primeira confusão e ficar bem disposto para enfrentar o rinoceronte que entrou em nossos domínios disfarçado de camundongo. E como tomar o pequeno por grande e o grande por pequeno é sempre meio cômico, nunca devemos perder o bom humor. Toda pessoa deve ter 3 caixas para guardar o humor. Uma caixa grande para o humor mais ou menos barato que a gente gasta na rua com os outros. Uma caixa média para o humor que a gente precisa ter quando está sozinho, para perdoares a ti mesma, para rires de ti mesma. E, por fim, uma caixinha preciosa, muito escondida, para as grandes ocasiões. Chamo de grandes ocasiões os momentos perigosos em que estamos cheios de dor ou de vaidade, em que sofremos a tentação de achar que fracassamos ou triunfamos, em que nos sentimos umas drogas ou muito bacanas. Cuidado, Maria, com as grandes ocasiões. Por fim, mais uma palavra de bolso. Às vezes, uma pessoa se abandona de tal forma ao sofrimento, com uma tal complacência, que tem medo de não poder sair de lá. A dor também tem o seu feitiço, e este se vira contra o enfeitiçado. Por isso Alice, depois de ter chorado um lago, pensava: agora serei castigada afogando-me em minhas próprias lágrimas. Conclusão: a própria dor deve ter a sua medida. É feio, é imodesto, é vão, é perigoso ultrapassar a fronteira de nossa dor, Maria da Graça. Fim do livro Para Gostar de Ler, volume 4, Crônicas.
de Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. Gravado sem fins comerciais para uso exclusivo de deficientes visuais nos estúdios da Fundação para o Livro do Cego no Brasil, com a devida autorização da editora. Lido por Drauzio de Oliveira em agosto de 1991.